Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estudaremos hoje o tema relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 3, observamos ali João Batista, no Rio Jordão, batizando e apregoando a necessidade de arrependimento. E ele foi questionado. E ele disse o seguinte: ele veio batizar com água para o arrependimento, mas viria após ele quem batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando ali de Jesus, o Messias, a qual Deus enviou para salvar a humanidade. E o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Há muitas interpretações sobre esse texto. E uma das interpretações traz um grande problema para muita gente, principalmente para os membros das igrejas tidas como tradicionais ou históricas. E qual é o problema que tem acontecido? Isso aconteceu comigo no passado, quando eu fui batizado numa igreja local, de uma igreja tida como tradicional ou histórica. Fui batizado num culto público, num domingo. E o pastor, quando fez o meu batismo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Fiz a profissão de fé e foi marcado um domingo em que publicamente eu seria batizado. E nesse domingo em que eu fui batizado, o pastor me chamou lá na frente, comunicou à igreja que eu fiz a profissão de fé e estava apto para ser recebido como membro da igreja. Ele me fez algumas perguntas e eu respondi publicamente. Em seguida, ele molhou a mão numa bacia com água e me batizou pela forma conhecida como aspersão. No momento que ele me batizou por aspersão com água, ele invocou sobre mim a presença trina do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Invocou sobre mim, chamou, convidou o Deus Trino para se fazer presente na minha vida. Eu fui batizado. Até aí tudo bem. Porém, irmãos e irmãs de outras igrejas, sabendo que eu tinha sido batizado, vieram perguntar para mim se eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu perguntei, eu fui batizado. E o pastor invocou sobre mim a presença trina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí me disseram, não, o batismo com o Espírito Santo é que você começa a orar em línguas. Aí eu procurei o meu pastor e falei para ele, o Senhor me batizou e eu não oro em línguas. Há algum problema com isso? Ele me explicou e me disse, o dom de línguas é um dos, não é o único dom, é um dos dons. E não quer dizer que você tendo sido batizado, tendo sido invocada a presença do Deus Trino em sua vida, que você agora vai ficar falando em línguas, porque o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer, e não como nós queremos. Infelizmente, líderes e instituições ficam constantemente empurrando, obrigando o Espírito Santo a fazer as pessoas orarem em línguas. Mas o Espírito Santo não é empregado, ele é Deus.
O pastor me disse: depois do batismo você pode orar em línguas ou não, porque o Espírito Santo ministrará dons para com a igreja. Os dons são para a edificação da igreja. Assim, se você vai orar em línguas ou não, é outra história. Aí eu entendi. Por quê? Ele disse: no batismo com o Espírito Santo começa a fazer morada na sua vida, se você o permitir. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, no momento que você é batizado, em que somos batizados, ele começa a viver, a habitar em nosso interior. E o que é o fogo? Ser batizado com o Espírito Santo e fogo. Na certeza de que o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, ele quer agir também através de nós. O fogo tem a ver com a presença do Santo Espírito de Deus em nossa vida. É um fogo abrasador. É um fogo que inflama o nosso interior para que possamos ser bênçãos na humanidade. O fogo do Espírito, o fogo do Espírito Santo é a presença em amor para com a humanidade. E assim, no momento em que nós somos batizados com água, não importando a quantidade, não importando o formato, não importa. No momento em que nós somos batizados, em que se invoca a presença trina do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos batizados sim com o Espírito Santo, e o fogo tem a ver com a nossa mudança interior, com a presença do Espírito Santo de Deus que quer alcançar vidas através de nós. É o fogo que alcança as vidas, as pessoas. Agora, se alguém disser para você que você não tem o Espírito Santo porque você não ora em língua, mas você foi batizado com a invocação do Deus Trino, se você concordar com isso, você está cometendo uma pequena falta contra o Espírito Santo. Porque se você foi batizado com água, foi invocada a presença trina de Deus na sua vida, o Espírito Santo está vivendo em sua vida. Aí você concorda com uma afirmação dessa, em que se você não ora em língua, você não tem o Espírito Santo? Você está negando o Espírito Santo. Está cometendo aí uma pequena heresia, uma blasfêmia. Se você vai orar em língua ou não, é uma outra história, porque o Espírito Santo distribui os dons conforme a necessidade da igreja, não conforme a sua necessidade, não conforme a nossa necessidade. Deus distribui dons conforme a necessidade da igreja. Você pode não ter recebido o dom de línguas, mas recebeu outros dons espirituais, é o que cremos. Esse é o desejo de Deus para nós. Assim, minha irmã, meu irmão, você foi batizado numa igreja tradicional, numa igreja local, e alguém chegar para você e dizer: você foi batizado? Você vai dizer sim, mas você fala em línguas? E você disser não, e essa pessoa falar assim: então você não foi batizado com o Espírito Santo? Rejeite isso. Você foi batizado com o Espírito Santo, sim, porque nesse momento do batismo o Espírito Santo veio sobre a tua vida, veio na tua vida e age em você, através de você. E o fogo que vem é aquele fogo que aquece o nosso interior e que tira a passividade e nos torna pessoas ativas, pelo desejo ardoroso de apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, e não com água, porque água apaga. A água apaga o ânimo.
apaga aquele fogo, aquela vontade de apregoar as boas novas. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, naquele dia em que fomos batizados com água, não importando o formato, e que foi invocada a presença trina de Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo, sim, porque ele passou a viver em nossa vida interior. E fomos abençoados com o fogo do Espírito, porque através de nós ele alcança vidas humanas, ele age em nós e através de nós. Esse fogo ardoroso revela o amor de Deus em Cristo Jesus pela humanidade. Assim, creiamos nessa verdade. Não se intimide. Você ora em línguas? Amém. Deus te abençoe. Você não ora em línguas? Amém. Deus te abençoe. Porque é o Espírito Santo que distribui os dons como Ele quer, não como eu quero. Não podemos tornar o dom de línguas numa idolatria. Eu já conheci muitas pessoas que oravam em línguas ardentemente, constantemente. Hoje não estão em igreja alguma. Se tornaram ateias ou foram para outras religiões, outras instituições religiosas. Não estão mais numa instituição religiosa cristã. Então, devemos tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas se iludem muito. Não vamos deixar que erros, a falta de conhecimento, nos deixem confusos, nos atrapalhem a nossa caminhada. Que Deus abençoe Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento, porque podemos aprender algo mais da tua santa palavra. E nós cremos, Senhor Deus, que quando nós somos batizados com água, não importando a quantidade, não importando o formato, fomos batizados com o Espírito Santo. E mesmo que não oremos em línguas, sabemos que fomos batizados porque o teu Espírito Santo faz morada em nós. E o fogo tem vindo, Senhor, porque não levamos uma vida passiva e inativa, mas uma vida ativa, com ânimo, que procede do teu Santo Espírito, para com amor, confiança, fé ardorosa, levarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade, para as pessoas à nossa volta. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.